Momento de nos reunirmos e juntos louvarmos a Deus. Depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. Aqui a criançada é feliz. É de primeira. Oi pessoal, como vocês estão? Vai começar agora mais um Crianças de Primeira Online. Então pega a sua Bíblia e corre aqui comigo pra gente conversar. Oi pessoal, mais uma semana se passou e a gente está aqui de novo para louvar a Deus todos juntos, mesmo pela internet, tá certo? Então a gente vai fazer uma oração e depois vai cantar algumas músicas. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela semana que se passou. Senhor, muito obrigado porque todos estamos bem. Senhor, abençoa todos os médicos, todas as pessoas que precisam de Ti, todas as pessoas que estão tendo que enfrentar essa doença, Pai, que o Senhor possa curá-las e que o Senhor possa dar conforto a elas. Nos abençoa para que a gente possa entender bem a historinha e aplicar ela nas nossas vidas e que nós possamos ter uma semana debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus, amém.
pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam aproveitando bem esse tempo de quarentena para brincar, para estudar, para pensar em Jesus também. A história de hoje é uma história muito joia e também muito conhecida, mas que, como a palavra de Deus toda, ela se renova, tem sempre algum ensinamento novo para a gente. Então vamos dar uma olhada nela? Deus abençoe vocês e até já! Vocês sabem que nesse momento que estamos em casa, nós estamos enfrentando muitos gigantes. Estamos enfrentando os gigantes da solidão, da ansiedade, da incerteza e até mesmo do medo. Mas teve um homem que há muitos anos atrás enfrentou também um gigante. E ele enfrentou na força do Senhor. Vamos ver a história dele para saber o que aconteceu? Hoje vamos falar sobre Davi. Então, pessoal, Davi era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos e Davi era o mais novo deles. Davi cuidava das ovelhas de seu pai e sempre levava consigo a sua harpa para poder ficar entoando louvores ao Senhor enquanto cuidava das ovelhas. Um dia, o sacerdote de Israel, chamado Samuel, foi até a casa de Davi e disse ao pai dele que um dos seus filhos seria o rei de Israel. E, quando menos esperavam, viram que Davi era o ungido do Senhor e seria rei de Israel. Um dia, os filisteus entraram em guerra contra Israel, o povo de Deus. E eles eram muito temidos nessa época porque eles tinham um gigante no seu exército, chamado Golias. Golias soltava muitos insultos contra o povo de Deus e contra o Deus de Israel. E ele dizia: "Não há ninguém nesse exército do povo de Deus para lutar contra mim? Onde estão os seus homens, Saul?" Era o que ele dizia. E todos os israelitas ficavam com muito medo e ninguém tinha coragem de enfrentar Golias por causa disso. Os irmãos de Davi estavam nessa guerra contra os filisteus. E o pai de Davi, Jessé, pediu para que Davi levasse comida para eles. Davi ouviu todos aqueles insultos que Golias estava fazendo ao Deus de Israel e pensou: quem é esse para insultar o Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel? E aí ele teve uma ideia. Davi decidiu que ele mesmo iria enfrentar Golias. E para isso foi diante do rei Saul, o rei de Israel, e pediu para enfrentar Golias. Saul, vendo o tamanho de Davi e como ele era pequeno, temeu enviar Davi para lutar contra Golias. Porém, Davi falou: Saul, não irei na minha própria força, mas sim na força do Deus de Israel. Saul concordou em deixar Davi ir para a guerra, mas sob as condições de que ele usaria a sua armadura. Só que a armadura de Saul era tão pesada e Davi era tão pequeno que ele quase não conseguia andar. Então, Davi pediu mais uma vez para que Saul o deixasse ir, mas agora sem aquela armadura tão pesada. E ele disse: Saul, o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, irá me guardar. Eu não preciso dessa armadura. E Saul então concordou em deixá-lo ir. Mas ainda assim, Saul queria que Davi se armasse. Então, Davi pegou a sua funda, foi até o laguinho, pegou algumas pedras e se preparou para a luta contra Golias. Logo depois, Davi foi ao encontro do gigante. E, vendo Golias, que Davi era um moço muito bonito e também muito pequeno, perguntou: tantos homens em Israel e vocês me trazem uma criança? Mas Davi prontamente respondeu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem tanto afrontado. Davi então pegou a sua funda, rodou e lançou ela contra o gigante Golias. E a pedra foi parar em cheio na testa de Golias. Então aquele gigante tão grande caiu e Davi teve vitória. E o povo de Israel louvou ao seu Deus, porque não foi Davi que conseguiu aquilo, mas sim o Senhor dos Exércitos através dele. Que história legal essa de Davi, não é?
ela nos mostra uma palavra muito importante que deve existir na nossa vida, uma característica que deve ser a nossa marca como cristãos. A característica é dependência. Lembra dessa palavra? Dependência de Deus. Nós precisamos de Deus para tudo. Quando pensamos em desafios como conseguir a nossa família para Cristo, por exemplo, nós precisamos lembrar que se nós buscarmos a Deus primeiro, assim como Davi buscou a Deus, nós encontraremos vitória. É na dependência do Senhor. Senhor, eu não sou forte o suficiente para enfrentar esse gigante, mas com o Senhor eu posso. Davi, na dependência do Senhor, venceu o gigante e chegou a se tornar rei sobre Israel. Deus o exaltou porque ele viveu uma vida de dependência constante do Senhor. Nós podemos também olhar para o Senhor Jesus Cristo e ver também essa mesma característica na vida dele. E olha que Jesus é Deus, mas enquanto esteve aqui na terra, entre nós, ele mostrou essa característica de uma forma muito clara, como ele viveu, e a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E sabe o que foi que aconteceu? Jesus venceu um gigante chamado morte. Esse gigante foi vencido pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós lembramos disso na Páscoa, lembra? E aí a palavra de Deus fala lá em Filipenses, no capítulo 2, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a gente lembre dessa palavra, dependência de Deus. Vale a pena conhecer a Deus, viver para Ele, depender completamente dEle para tudo que precisamos. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma semana maravilhosa, sempre buscando a vontade de Deus para a vida de vocês. Um beijão! Depois de uma semana, que legal te encontrar, sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é o nosso cantinho, nosso lugar, nossa hora de aprender como